Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 16, Fenômeno magnético da vida humana. Hipnose de palco e hipnose natural. Analisando a ocorrência mediúnica na base do reflexo condicionado, assinalemos mais alguns aspectos de semelhante estudo na esfera do cotidiano. Assistindo ao fenômeno hipnótico indiscriminado nas demonstrações públicas, presenciamos alguém senhoreando o psiquismo de diversas pessoas por alguns minutos. Mas, na experiência diária, vemos o mesmo fenômeno em nossas relações uns com os outros. Então, estamos influenciando e sendo influenciados por todos que vivem conosco, certo? Na inibição popular, o magnetizador pratica a hipnose que se hierarquiza por muitos graus de passividade nos hipnotizados. Na vida comum, todos praticamos espontaneamente a sugestão, em que a obediência maquinal se gradua em cada um de nós através de vários graus de rendição à influência alheia. Tal situação começa no berço, ou seja, sermos mais ou menos influenciados depende da nossa passividade. Os pais, os avós, os tios são os maiores influenciadores, porque essa é a função deles. É a função da família, dar educação, dar uma formação ética, uma formação religiosa. Centro indutor do lar. O lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. Como alguém que recebe esse ou aquele tipo de educação, em estado de sonolência, o espírito reencarnado no período infantil recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que nortearão sua existência, em processo análogo ao da escola primária, pelo qual a criança é levada a contemplar ou mentalizar certos quadros para refleti-los no desenvolvimento natural da instrução. Então, as crianças, na primeira fase, aprendem com os pais aquilo que eles veem os pais fazendo, e não aquilo que eles ouvem, os pais, né? Olha o que ele disse ali em cima, né? Mapas de inclinação e conduta. Ou seja, o exemplo é que ensina, não as palavras, ok? As almas valiosas, dotadas de mais alto grau moral, segundo as aquisições já feitas em numerosas encarnações de trabalho e sacrifício, constituem exceções no ambiente doméstico por se sobreporem a ele, exteriorizando a vontade mais enérgica de que se fazem mensageiras. Então, as almas que já aprenderam, que já veem com valores, são consideradas peixe fora d'água, tanto pelos pais como pela sociedade. São exceções e vão levar a sua mensagem, ou seja, vão mostrar ao que vieram, independente de serem ou não aceitas como são. E cuidado, não devemos achar que a criança é especial e deixá-la por sua conta e risco. Vamos ter sempre claro em nossa mente que quem ama, cuida. Independente dela ser superior a nós, devemos dar a ela o nosso melhor. Mas, via de regra, a maioria esmagadora de inteligências encarnadas retratam psicologicamente aqueles que lideram o corpo físico, transformando-se por algum tempo em instrumento ou médium dos pais, à face do ajustamento das ondas mentais que lhes são próprias, em circuitos conjugados, pelos quais permutam entre si os agentes mentais de que se nutrem. Ou seja, a maioria de nós está naquela por amor ou necessidade de acerto.
Portanto, é alguém que já viveu conosco. E ele diz que a criança, no início da vida, se transforma em médium dos pais, porque elas transmitem, reproduzem as ideias e atitudes dos pais. E quando reproduzimos as ideias de outras pessoas, estamos sendo médiuns. Nós que somos ou fomos professores, entendemos muito bem isso, porque ao conversar com os pais sobre alguma coisa que a criança fez ou deixou de fazer, né? Percebemos de imediato que elas são reflexos dos pais. E às vezes até concluímos que ela é uma versão até melhor do que os pais. Mais uma coisa, não é porque não briga na frente da criança que está tudo resolvido. A energia está no ambiente e todos captam essa energia. Lembra dos capítulos anteriores? Estamos todos interligados no mesmo oceano de energias. Somente depois que experiências mais fortes renovam sua forma interior, os filhos costumam alterar de maneira mais ampla os moldes mentais recebidos. Ou seja, quando ela começa a conviver com outras pessoas, colega de escola, família do namorado, professores, colegas de trabalho, com outros hábitos, outras maneiras de ver as coisas, ela junta o que está aprendendo com o que aprendeu ou aprende no próprio lar. Outros centros indutores. Em todos os planos, a providência do Criador determina que a criatura seja amparada com segurança. Cada consciência que renasce no campo físico traz consigo as ligações do agrupamento espiritual a que se filia, demonstrando as afinidades profundas de que a onda mental da notícia no fluxo revelador com que se apresenta. Lembrando, Deus não desampara ninguém. O tempo todo nós estamos sempre com a família espiritual nos auxiliando. E toda vez que quisermos crescer, estamos sendo auxiliados. Se os pais guardam sintonia com as forças a que fluidicamente se unem aos filhos, a vida prossegue harmoniosa como que sobre rodas nas quais as crenas são projeções, aquelas pontas da engrenagem. Então, se os pais guardam sintonia com as forças a que fluidicamente se unem aos filhos, a vida prossegue harmoniosa como que sobre rodas nas quais as crenas se mostram perfeitamente engrenadas. Então, se todos pensam da mesma forma, a harmonia, tudo se encaixa perfeitamente. Entretanto, se há divergência passada à primeira infância, começam os atritos e desencontros, frente às interferências inevitáveis com perturbações dos circuitos em andamento. Surgem as incompatibilidades, as disparidades que a genética não consegue explicar. Então, aqui nós temos que compreender que não somos donos da verdade. Se o outro não pensa como eu, devo analisar a situação, porque muitas vezes o ego não deixa que essa análise seja feita. Como a pessoa está pensando diferente de mim, ela está errada. Nem sempre, né? Ela está aprendendo com os membros da família, mas também está aprendendo com aqueles com quem convive fora da casa. Devemos lembrar que a pessoa pode estar no meio de nós para ser reencaminhada e não discriminada. Assim como pode ser que a pessoa assumiu o compromisso de reencaminhar a família. Por que não? É possível. Enredados à influência de companheiros que permanecem fora do corpo fisiológico, os filhos, nessas circunstâncias, evidenciam tendências inquietantes, sem que os pais consigam reivindicar a autoria de que se revestem. Mas a escola edificante, ou seja, a vida, os espera,
nas linhas da civilização para restaurar desde cedo as noções de ordem superior diante da vida, exaltando os conceitos de elevação moral imprescindíveis ao aprimoramento de alma. Então, muitas vezes, os filhos cedem às influências dos desencarnados e assumem tendências que os pais não conseguem evitar. É preciso não desistir. Vai chegar uma hora em que a saturação da energia dele vai acontecer. Quando ele estiver saturado da ignorância ou do mal, quando ele adoecer pelo desajuste que assumiu, ele vai aceitar ajuda, vai voltar a procurar a família espiritual. Pode demorar tempo que for, até mais de uma encarnação, porque nós cansamos do mal em algum momento e buscamos ajuda para nos melhorar. Buscamos a reforma íntima para nos livrar de todo o mal que existe em nós, para sair daquelas ondas de energia e entrar em ondas mais serenas, mais acolhedoras. E só se consegue por merecimento, pela nossa transformação. Só recebo o que eu dou. Se eu não tiver para dar, não tenho o que receber. Lembra? É um circuito fechado. Eu recebo aquilo que eu tenho. Eu recebo aquilo que eu dei, acrescido do que recebo dos afins. Então, os mestres comuns se transfiguram em orientadores dos aprendizes, que, se atentos ao ensino, se fazem médios temporários das mentes que os instruem, através do mesmo fenômeno de harmonização das ondas mentais, porque o professor, ensinando, torna mais lentas as oscilações que despede, enquanto que os alunos, aprendendo, fazem mais curtas as oscilações que lhes são peculiares, verificando-se o necessário reajuste de nível para que a permuta dos agentes espirituais se faça com segurança. Os discípulos que fogem deliberadamente ao dever da atenção, relaxando os compromissos que abraçam, permanecem ausentes do benefício, ligados a circuitos que retardam a sua marcha na direção da cultura, por desertarem dos exercícios que lhe favoreceriam mais dilatada iluminação íntima. E além da escola, surgem para os rebentos do lar terrestre as obrigações do trabalho profissional, em que a personalidade segue no encalço da vocação ou soma de experiência que já conquistou na vida. Então, quando a pessoa começa a trabalhar, ela sempre procura seguir a vocação que ela traz consigo, ou ela inicia uma nova experiência, aquela que ela já teve, que ela domina, né, para aprimorar, para ampliar, né? Cada oficina de ação construtiva, seja qual for a linha de serviço em que se expresse, é novo educandário para a criatura em lide no campo humano, em que a chefia a escalonar-se, a se agrupar, através de condutores diversos, convoca os cooperadores nos vários círculos da subalternidade ao esforço de melhoria e sublimação. A vida é uma troca. Ou somos subalternos ou temos subalternos. Aprendemos em ambas as situações. Ainda aqui vemos, por intermédio da mesma ocorrência de harmonização mental, os que orientam erguidos à condição de espíritos protetores e os que obedecem, transformados em instrumentos para determinadas realizações. Todos somos médiuns. No centro de atividade
aferidos em nosso estudo, encontramos o reflexo condicionado e a sugestão como ingredientes indispensáveis na obra da educação e aprimoramento. Urge reconhecer que a liberdade é tanto maior para a alma quanto maior a parcela de conhecimento que se debite do seu livro de existência. Jesus disse: conheça a verdade e a verdade o libertará. Por isso mesmo, quanto mais cresça em possibilidades neste ou naquele sentido, mais se desdobram caminhos à sua visão, constrangendo-a a vigiar sobre a própria escolha. Então, quanto mais conhecimento, temos mais possibilidades de escolha e, ao mesmo tempo, temos mais necessidade de estar atentos às nossas escolhas. Mais extensa a mordomia, responsabilidade mais extensa. Então, quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade. Isso acontece porque, com a intensificação de nossa influência neste ou naquele campo de interesses, mais persistentes se fazem os apelos em torno, para que não nos esqueçamos do dever primordial a cumprir. Quem avança está invariavelmente entre a vanguarda e a retaguarda, e o caminho para Deus é uma viagem de ascensão. Toda subida, quanto qualquer burilamento, pede suor e disciplina. Todo estacionamento é repouso enquistante. Então, podemos ficar parados por tempo indeterminado, mas essa parada forma quistos, tumores. Vamos lembrar, né, que água parada apodrece. Assim, todos somos médiuns a cada passo, refletores das forças que assimilamos por força de nossa vontade, na focalização da energia mental. Perseverança no bem. É imprescindível recordar o impositivo da perseverança no bem. O comprazimento, o entregar-se, né, nessa ou naquela espécie de atitude ou companhia, leitura ou conversa menos edificante, estabelece em nós o reflexo condicionado pelo qual inconscientemente nos voltamos para correntes invisíveis que representam. Ou seja, sempre que nos ligamos com energias inferiores, leitura, programa ou conversa de teor de maldade, nos tira da sintonia que conquistamos e inconscientemente, por reflexo condicionado, voltamos a nos sintonizar com as ondas inferiores. Quer dizer, as ondas condizentes com a energia que estamos sintonizando naquele momento. Energia daquela falange de encarnados e desencarnados ligados àquelas energias. Por isso, cuidado que temos que ter todo o tempo. Por isso, a importância do vigiar e orar. É desse modo que formamos hábitos indesejáveis pelos quais nos fazemos pastos de entidades vampirizantes, acabando com arcabouços vivos para moléstias fantasmas. O que quer dizer isso? Começam a aparecer as doenças que a medicina não consegue identificar. Começam a aparecer doenças autoimunes. Pensando ou conversando constantemente sobre agentes enfermiços, tais como a acusação indébita, a crítica destrutiva, o deboche, a crueldade, incorporamos de imediato a influência das criaturas encarnadas e desencarnadas que os alimentam, porque o ato de voltar a semelhantes temas contrários aos princípios que ajudam a vida a se regenerarem, se transforma em reflexo condicionado de caráter doentio, automatizando nossa capacidade de transmitir
tais agentes mórbidos responsáveis por largo acervo de enfermidade e desequilíbrio. Ou seja, nós entramos nas ondas dessas frequências, nos alimentamos dessas vibrações e, como ele já explicou, emitimos com palavras ou nossos pensamentos e sentimentos, que saindo de nós se juntam com os outros da mesma frequência e voltam multiplicados para nós. Isso vale em todos os níveis de vibrações. Por isso, cuidado, por isso, orar e vigiar sempre. Gradação das obsessões. Muitas vezes, em nossos estados de tensão deliberada, nos inclinamos para forças violentas que se insinuam no nosso halo psíquico, aí criando fermentações infelizes que resultam em atitudes de cólera arrasadora, pelas quais desprevenidamente nos transformamos na vida em médios de ações delituosas, arrastados por fenômenos de associação dos agentes mento-eletromagnéticos da mesma natureza, semelhantes aos que caracterizam as explosões de recursos químicos nas conhecidas reações em cadeia. Então, aqueles sentimentos infelizes fermentam dentro da pessoa de tal forma que por um jogo de futebol ela é capaz de destruir patrimônios, de ferir pessoas que ela nem conhece, por uma fechada no trânsito ela é capaz de matar. Então, tal a proporção que a onda energética tomou. Lembra quando ele falou da formação dos raios, das tempestades? E aquilo, né, que a gente falou agora mesmo, sai de nós, volta multiplicado. Então, uma coisa que era para ser uma coisinha, acaba sendo uma coisona. É assim que somos por vezes, loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, alienados mentais em marcas circunstanciais, de lugar ou de tempo, ou ainda doentes do raciocínio em crises periódicas, médiuns lamentáveis da desarmonia pela nossa permanência longa em reflexos condicionados viciosos, adquirindo compromissos de grave teor nos atos menos felizes que praticamos semi-inconscientemente, sugestionados uns pelos outros, porque, perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. A colheita é fruto do nosso plantio. Boa semana, fiquem com Deus. Amo vocês.